Teve um caso de uma cabeçada, não sei se vocês viram essa, mas a gente viu aqui em São Paulo um enfrentando o outro e muitas acusações e tudo mais. Mas na disputa para a prefeitura de Teresina, o que a gente viu lá foi uma cabeçada do prefeito, doutor Pessoa, do PRD, no candidato do PSOL, o Francinaldo Leão. Vamos assistir esse trecho. O senhor tem 1 minuto para a réplica, candidato. Candidato Francinaldo, o senhor tem 1 minuto. Que é isso? Não, eu estou dizendo. Não. Estou dizendo que ele ficou me cuspindo. Por favor, candidato. Por favor, doutor Pessoa, por favor, para o seu local e o candidato Francinaldo também. Eu obedeço. Por favor. Ô, Thales, que é isso, Thales? Gente do céu, o cara foi e... Bum! Uma cabeçada. É assim. Essa é a versão eleitoral do Zidane. Lembra do Zidane, né? É Que deu uma verdade. cabeçada no adversário? Ainda bem que não é a versão eleitoral do Mike Tyson, senão ele dava uma mordida na orelha do adversário. Mas é a versão eleitoral do Zidane. Nós estamos assistindo um espetáculo, um show. É isso que se transformaram os debates, né? Show. Eu gostava mais daquele show que era o debate na década de 80, final da década de 80, quando a ditadura acabou, início da década de 90, que você tinha embates verdadeiros entre o Paulo Maluf e o Covas, o Brizola, embates mais livres e que eram, apesar de mais livres, eles tinham uma certa educação. Não tinha ninguém dando cabeçada em ninguém, muito menos mordendo a orelha. Mas é no que está se transformando a campanha eleitoral atual, né? Eu acho que se o Pablo Marçal pudesse, ele ia lá e mordia a orelha do bolo da Tabata, né? Eu acho que ele estava com vontade mais de morder a orelha da Tabata, mas teve que se segurar, graças a Deus. Nossa, isso mostra bem o retrato da nossa política, né, Madá? Como é que você vê essa cabeçada do prefeito de Teresina? E é o prefeito, né? O prefeito de Teresina que tenta a reeleição no outro candidato. E foi uma coisa, parecia assim, meio ele empurrando, né? Não é? Não deu aquela cabeçada da vida, deu um empurrão. Mas é uma situação muito triste. Imagina isso ser transmitido para o público lá que está querendo saber propostas, para estar querendo escolher seu candidato. Olha, Fabiola, pior é que nem uma cabeçada direito foi, vai. Gente, que coisa patética, não dificulta até para a turma do deixa disso. Você não sabe se aparta, se dá risada. Uma coisa patética agora. Ele fez isso por quê? Porque ele sabe que não vai perder voto com isso. Se o eleitor punisse isso, ele não faria. É muito simples. A política é um retrato da sociedade. A gente está vendo aqui as pessoas, por exemplo, falarem do Pablo Marçal e do Bolsonaro, fazendo uma simplificação grosseira, por quê? Porque elas querem rejeitar tudo que não seja a esquerda, por exemplo. O Pablo Marçal é o candidato que os bolsonaristas queriam abraçar. Só que ele é uma coisa 2.0. O Bolsonaro, ele tem os votos que tem pelas coisas que ele fala. Aquelas aberrações, justamente, tem uma larga porção da sociedade brasileira que gosta de ver as coisas que ele fala. O Pablo Marçal é uma geração depois. Ele ganha muito dinheiro pela forma como ele faz a pessoa se sentir. Você vai aqui no negócio dele em Alphaville conversar com as pessoas que vão lá aos cursos dele, que pagam R$ 7.500 para almoçar com ele, que pagam R$ 250 mil numa mentoria, médios empresários do Brasil inteiro, que têm adoração por ele, não pelo que ele faz, não pelo que ele fala, mas porque dizem o seguinte: ele me fez mudar a minha vida e ser outra pessoa. É como se fosse uma seita, você ouve as pessoas falando isso. Ele tem um apoio muito forte. Ocorre que os bolsonaristas se apaixonaram por ele aqui, viu, Fabio? Vereador, candidato a vereador, se apaixonaram e queriam ir para o colo do Pablo Marçal.
Só que o Bolsonaro não é besta. O Pablo Marçal é alguém que tem um potencial para tomar o bastão da mão do Bolsonaro. Então ele criou a seguinte situação: eu dou apoio para o outro, que é o Nunes, e vocês não podem me fazer perder, porque eu não vou passar vergonha do candidato que eu apoiei perder. Porque se ele enfia o Pablo Marçal dentro do bolsonarismo, é capaz do Pablo Marçal sobressair. Por quê? Nessa doutrina do grupinho do Bolsonaro, todo mundo que criticar o Bolsonaro ou não elogiar o Bolsonaro, eles atacam ferozmente. Às vezes até fisicamente. Às vezes andam atrás da gente na rua, ameaça, põe bilhetinho no para-brisa do carro. É assim. Só que viver assim cansa. E os seguidores do Pablo Marçal, ele não propõe isso. Ele fala toda essa bravata, depois ele fala assim, não, nós temos que conversar, vamos conversar com a esquerda, vamos conversar não sei o quê. Então, o seguidor dele não precisa ficar brigando com o cunhado. Ele é uma versão muito mais confortável para as pessoas que gostam desse tipo de política seguir. E isso não está sendo visto pelos demais. Então, os demais estão fazendo o quê? Fazendo o corte dele, distribuindo na internet, dando a ele a maior mídia espontânea que se pode ter, e pronto. A campanha tem ficado uma baixaria cada vez mais, acho que não pela queda de qualidade dos candidatos. Você veja nas redes sociais como as pessoas se tratam. É pela queda do respeito entre os cidadãos. Os candidatos são reflexo disso. A queda do nível intelectual dos cidadãos. Você vê adultos argumentando, na rede social, qualquer rede social, adulto pondo emoji de vômito, emoji de cocô, adulto. Não consegue verbalizar, pondo apelidinho nos outros. A sociedade está assim, você vai esperar o quê dos políticos? Agora, na prefeitura, a tendência é sempre que a máquina ganhe, né? Vamos ver aí quem vai contra a máquina. E a Prefeitura de São Paulo, Fabiola, você é daqui, você estudou políticas públicas. Infelizmente, desde a Prefeitura do José Serra, virou uma sina que ninguém quer prefeitar São Paulo, né? Ninguém quer prefeitar. O cara vem aqui ser candidato a prefeito porque ele tem um projeto nacional. E sedimentou isso. Acho que quer prefeitar mesmo, que meu sonho é ser prefeito e não quero nada além disso, é o que está agora de prefeito, porque não tem viabilidade de carreira nacional, e talvez dá pena. A gente não tem mais candidato a prefeito de São Paulo.